Bom, gente, então, terminar sobre essa parte de topologia da reta, tá? Então, vamos falar agora de conjuntos compactos, né? Vimos conjuntos abertos, conjuntos fechados, e agora vamos falar de conjuntos compactos, tá? Lembrando toda a ideia que a gente viu lá de ponto interior, ponto aderente, ponto de acumulação, ponto isolado, né? A gente pode ser visto aqui também em conjuntos compactos, tá? Bom, então um conjunto ele é compacto, então um conjunto X contido em R, aqui nos reais, tá, gente? Tem a ideia de conjuntos compactos mais geral, só que não é o que nós vamos estudar. Vamos estudar só para conjuntos sem R, tá? Mas sem R nos conjuntos reais, né? Ele é compacto se somente se, ou um conjunto X contido em R chama-se compacto quando ele é fechado e limitado, tá? Se o conjunto for fechado e limitado, então nós temos que ele é um conjunto compacto. Por exemplo, né, se nós pegarmos, só para poder lembrar, né, quer dizer que x ela é compacto se ele for igual ao seu, x é compacto, então o que tem, né, se somente se o que, né, x foi igual ao seu fecho e, né, x é limitado, ou seja, né, para todo existe um c positivo, tá ok? Para todo x pertencente a x, né, implica que módulo de x é menor do que esse c. Esse aqui quer dizer conjunto fechado, esse aqui quer dizer conjunto limitado, né? Então, essas duas coisas que você tem que verificar para um conjunto ser compacto, né? Beleza? Por exemplo, né? Todo intervalo fechado é compacto, né? Na reta. Exemplo, né? Se eu pegar aqui x igual ao intervalo fechado na B, é compacto. É compacto, né? Por quê, né? Porque a gente sabe que o fecho de A é igual a ele mesmo, né? Pois todo intervalo fechado é fechado, né? Ou seja, o fecho de AB é igual a AB. E AB é limitado, né? Todos os pontos de X é menor do que o módulo de B menos A, por exemplo, né? E para todo x pertencente a x, né? Todo x pertencente a x, para todo x pertencente a x, né? Nós temos que só pegar C igual, se não estiver enganado, né? Isso. Se eu pegar C igual, acho que o módulo de B menos A garante, né? Tá? Porque se nós pegarmos o módulo de X, né? X, ó, só para ter uma ideia, né? X ela é um ponto que vai estar entre A. Para dizer que o intervalo AB é limitado, né, gente? Vamos pegar um X aqui que está entre A e B. Então, um módulo de B. Opa! Módulo de B mais A, né? B, que é o A, né? E aqui é o B. Acho que o B mais A já garante, né? Certo? Isso, né? Esse aqui é sempre menor do que B mais A, né? Módulo de B mais A. Certo? Porque o X vai estar aqui, né, gente? Se eu pegar módulo de B mais A, né? Obviamente, né? O B, olhando a questão da reta, né? Então quer dizer que o módulo de x tem que ser menor. É porque depende se ele for negativo ou positivo, tem umas influências aí, tá? Mas acredito que o módulo. Então quer dizer o seguinte, né? O intervalo AB ele é sempre limitado, tá? Só para você olhar o seguinte, né? Que ele é limitado superiormente
e inferiormente, tá? Tá, melhor ainda, né? Não precisa nem procurar quem que é esse C, né? Pois ele é limitado inferiormente, né? E superiormente, né? Como, como ali, né? Como o intervalo AB é limitado inferiormente, inferiormente, né? E inferiormente e superiormente, ela é limitada. Então esse intervalo aqui é limitado, né? Então o intervalo AB é limitado. De duas maneiras você olhar que o intervalo é limitado, né? Se for limitado superiormente e inferiormente, quer dizer que ele é limitado, ou então é a mesma coisa dizer que existe um C, tá, que x menor ou igual do que C, né? Ok? Então, o intervalo na reta, todo intervalo fechado na reta, ele é aberto, todo intervalo fechado na reta, ele é limitado e fechado, né? Todo intervalo fechado é fechado, todo intervalo... E qualquer intervalo, a gente já viu, qualquer intervalo lá, né? Acho que eu até demonstrei isso, eu não estou lembrando agora quem que é esse termo que a gente pega, né? Ele é sempre limitado, qualquer intervalo é limitado, né? Qualquer intervalo de pontos, né? Que tem limitações como números, né? Obviamente, se eu pegar um intervalo dessa forma aqui, né? De zero a mais infinito, esse intervalo aqui não é limitado, né? Ok? Beleza? Bom, tem vários exemplos de conjuntos limitados. É só pegar a união de dois intervalos assim dessa forma, né? Também vai ser compacto, tá? Por causa que esse aqui é fechado e limitado. Esse aqui é fechado e limitado. Então todo esse aqui é limitado e a união de fechados, finita, né? A união finita de fechados também é fechado. Então esse aqui vai ser fechado e limitado, tá? Beleza? Isso aí, isso aí. Para você provar que um conjunto ele é compacto, só você olhar se ele é fechado e limitado, beleza? Ah, por exemplo, né, já o... Esse aqui de já... outro exemplo aqui, ó. O AB não é compacto, pois AB, né, o intervalo aberto AB é aberto, né? Só que se ele é aberto, ele não é fechado, beleza? Os únicos abertos e fechados da reta é o próprio R vazio, tá? Então se ele é aberto, ele não pode ser fechado, beleza? Então o intervalo aberto aqui, né? Não é fechado, não é compacto porque AB é aberto. É só pegar o intervalo dessa forma também, assim, ó. AB, dessa forma, né? Não é compacto. Pois, né? Ele não é nem aberto nem fechado, né? Por isso aqui não é fechado, né? É limitado, mas não é fechado, tá? Pois não é fechado, tá? Não é nem aberto nem fechado, né, gente? Mas principalmente aqui ele não é fechado. Ok? Esse intervalo aqui, né, ele não é nem aberto e nem fechado, tá? Por, porque todos os pontos aderentes não pertencem a ele, ó, o B aderente a ele não pertence a ele, né? E todos os pontos, e nem todos os pontos dele são interiores, né? O A aqui, por exemplo, aqui não está interior a ele, tá? Então por isso que não é nem aberto nem fechado. Bom, vamos ver um teorema aqui sobre conjuntos compactos. Teorema. Que você pode olhar a complexidade também, né, por sequência, tá? A ideia de sequência que a gente estudou lá atrás está associada a teoremas, a conjunto ser compacto ou não, né? Que é o seguinte, né? Um conjunto é compacto se somente se um conjunto x de R, né, dos reais, ele é compacto
se e somente se se e somente se toda sequência qualquer sequência que você pega, né? Sequência de pontos em x, sequência de pontos em x possui uma subsequência que converge, tá? Possui uma subsequência convergente. Ou seja, né, para você saber se um conjunto é fechado, né, ilimitado ao mesmo tempo, né, para você saber que esse conjunto é fechado e ilimitado ao mesmo tempo, você precisa, então, uma das maneiras, né, é só você encontrar uma sequência de pontos desse conjunto que possui uma subsequência convergente, tá? Então, para você ver como é que é forte, né, esse teorema, né? Porque ele fala o seguinte, né, para um conjunto ser fechado e ser limitado, no caso compacto, né, basta pegar qualquer sequência dele e aí, qualquer sequência dele tem que ter uma subsequência que converge, tá? Então, é um teorema que ela é bem forte no sentido de você só ter uma subsequência que converge já garante que ele é compacto, né? Né? Só você tiver qualquer sequência que eu considerar, eu possuir uma subsequência convergente, né? Observe que não são todas as subsequências dele, né? Até porque ele mesmo, uma sequência, aí é a subsequência dela mesma, né? Mas tem que só existir uma sequência que converge, tá? Beleza? Bom, então vamos demonstrar isso daqui, tá? A ideia de conjuntos compactos, né, gente? Principalmente para a gente, uma das ideias, né, de conjuntos compactos é só para você diferenciar essas ideias de conjunto limitado, né, conjunto fechado. Observe que existem os conjuntos limitados que não são fechados e vice-versa, né? Existem conjuntos que podem ser fechados, mas não necessariamente são limitados, né? Por exemplo, o Z, né? O Z ele é fechado, né? Mas ele não é limitado. Ok? O Q, por exemplo, né? Ah, não, desculpa. Falando besteira aqui, né? Pode ter conjuntos que são fechados, mas não são limitados, né? Mas isso quando a gente começa a estudar. Aumentar as dimensões a gente vê, né? Em R é mais limitado a intervalos mesmo, né? Você olha intervalos ali, a maioria todos só esses intervalos dessa forma aqui que não são limitados, né? Esses intervalos aqui, tipo 0 a menos infinito, 0 a mais infinito, né? Ok? União de intervalos que possa ser... Intervalos tem essa característica, né? Mas a ideia de conjunto já é mais geral, porque você pode ter união de intervalos, né? Que não é um intervalo, né? Você vai quebrar um intervalo. Essas ideias também podem ser vistas também para conjuntos que não são intervalos, né? Beleza? Por exemplo, esse conjunto aqui mesmo aqui não é compacto, porque além de ser aberto, né, ele não é limitado, ele é ilimitado, né? Ele é ilimitado superiormente, né? Aí você pode se perguntar, né? Será que conjuntos... Uma ideia que a gente tem sempre aqui, né? Que qualquer conjunto finito, né? Ele tem que ser compacto, né? Porque qualquer conjunto finito, você está pegando... Você vai estar unindo pontos, né? Você vai estar unindo... E a gente sabe que um ponto é fechado, né? Então eu vou estar unindo, assim, vários pontos. E essa união aqui, ela tem fim, né? Então esse conjunto é compacto e é limitado, porque eu sempre vou ter um menor elemento e um maior elemento, então ele vai ser limitado, né? Então todo conjunto, um exemplo que eu não falei lá atrás, né? Que eu ter falado agora, todo conjunto finito ele é compacto, né? Não tem pra onde correr não, beleza? Então vamos provar isso daqui, vamos provar só que tem uma ida e volta, né? Vamos fazer primeiro aqui, deixa eu ver o que seria mais fácil fazer, né? Ou seja, se ela é fechada e limitada, então temos que encontrar uma subsequência, tá? Observe que tem que fazer uma ida e volta, né? Então eu vou fazer a ida primeiro, tá? Vamos supor, eu acho que a ida seria um pouco mais difícil, então eu vou começar com ela, né? Então, seja x compacto. Então
ideia dele ser compacto é dele ser fechado e ser limitado, né? Beleza? Então, é fechado e limitado, beleza? Bom, obviamente, né, gente? X nesse caso aqui, nós vamos pegar o X nesse caso. Se X for finito, né, não tem muita... Qualquer sequência que eu pegar lá seria constante lá, né? E obviamente toda subsequência lá convergeria, tá? Então, vamos pensar que X aqui é infinito, né? Se X for finito, não tem muita graça de fazer isso daqui, né? Por quê? Porque toda sequência que eu pego lá, né? Ela, em algum momento ela vai ter termos que se repetem, né? Porque ela é finita, né? O conjunto é finito, né? Então, qualquer subsequência que eu pegar, então ela vai ter que convergir, né? Isso quer dizer, né? Isso quer dizer, né? Então, obviamente, se a sequência já converge, qualquer subsequência dela converge, né? Entendeu? Então, essa que é a ideia que eu tô falando. Então, seja x contido em R compacto, né? Em R compacto, mas eu vou... Então a gente sabe, né, que ele vai ser fechado e limitado, né? Então, ou seja, fechado e limitado. Não, ainda é fácil, né, gente? Ainda é tranquilo. Por quê, né? Ó? Só para pegar no x contido em R, ele é compacto. Então ele tem que ser fechado e limitado, né? Então, qualquer sequência que eu pegar de termos, né? Então, né, toda sequência xn com n pertencente aos naturais, né? Toda sequência de x é limitada, né? Porque x é limitado, de x é limitada. Logo, toda sequência é limitada, né? Pelo teorema de Bose-Royce, né? Logo, pelo teorema de Bose-Royce, acho que é que escreve mesmo? Acho que é assim. Rice, nem sei mais como é que escreve esse nome desse cara. É o W-E-I Weierstrass, acho que é assim. Não tem E, né? É assim que escreve o nome dele. Então X ela é fechado e limitado. Particularmente, né, ele é limitado, né? Essa já é a ideia, né? Particularmente ele é limitado. Então, se ele é limitado, qualquer sequência que eu pegar nele, né? Já que a sequência é de termos em X, todos esses termos têm que ser limitados também, porque o X é limitado. Então, a sequência ela é limitada. Então, o teorema de Bose-Royce fala o seguinte, né? Que toda sequência limitada possui uma subsequência convergente, né? Logo, o teorema de Bose-Royce Xn possui uma subsequência convergente, tá? Que é um dos teoremas mais importantes que a gente fez, que eu demonstrei lá para trás, lá, né, de limites, né, lá de sequência limite, né, que foi essa, né, que toda sequência limitada possui uma subsequência que converge, né? Ou seja, possui uma subsequência convergente. E o detalhe aqui, né, gente, que é mais interessante aqui, né, é que essa sequência possui uma subsequência convergente. Eu esqueci de um comentário muito importante aqui. Possui uma subsequência convergente e em x, né, uma subsequência convergente que converge para algum ponto de x, né? Subsequência convergente para... Deixa eu aumentar aqui o teorema aqui. Eu comecei a falar e esqueci, né? Algum ponto de x. Isso aqui é importante, tá? Então, um conjunto x contido em R é compacto se somente se toda sequência de pontos em x possui uma subsequência convergente para algum ponto de x. Então ela tem que convergir em x, né? Aí que vem a ideia de ser fechado, né? Aqui, ó. Então, o teorema de Bose-Royce garante que possui uma subsequência convergente, né? E como x é fechado, então toda sequência é então como x é fechado, né? X é fechado,
essa sequência converge em x, né? E como x é fechado, essa convergência é em x, né? Essa convergência então, vou escrever assim, ó, possui uma subsequência convergente. Vou escrever assim, ou seja, né, existe um xnk com k pertencente aos naturais, onde vamos passar para cá, né? Vamos escrever assim. Onde, né, limite de xnk é igual a um A, né? E esse A tem que pertencer a x, pois x é fechado. Isto é, né, converge em x. Né? Beleza? Então, por que tem que convergir em x, né, gente? Por que essa subsequência... Aqui, ó. Pelo teorema de Bose traz, garante uma subsequência convergente, né? Ou seja, existe uma sequência, existe um xnk pertencentes naturais, né? Esqueci aqui, né? Onde xnk pertence. Xnk pertence aqui a x, né? E limite de xnk é A. E esse A está em x também, tá? Porque o ele é fechado, né? Ou seja, toda sequência que converge tem que convergir em x, né? Porque ele é fechado, beleza? Lembrando que dizer que x é fechado, né? É dizer que x é igual a x barra, né? Beleza? Ou seja, todos os pontos são aderentes, né? Então, se todos os pontos são aderentes, nenhuma sequência pode convergir fora de x. Vamos fazer a volta, né? Então, a volta é essa ideia, né? É supor que toda sequência converge em x. Como é que seria mesmo, né? Simplesmente, né? Seja x, né? Então, vamos lá. Assim que seria a ideia, né? Seja x contido em R, tal que, né? Toda sequência de x, tal que, né? Para toda xn com n pertencente aos naturais de x, toda sequência de x, né? Vou escrever, tá? Tal que para toda sequência xn com n pertencentes aos naturais de x, existe uma subsequência xnk com k pertencente aos naturais. É que essa sequência aqui, né, com os xnks pertencente a x e limite de xnk igual a 1a e fa pertence a x. Eu vou dizer o seguinte, né? Eu estou pegando seja x contida em R, tal que toda sequência existe uma subsequência que converge em x, né? Essa é a escrita, né? Essa é a fala, né? Seja x tal que toda sequência de x tem que existir uma subsequência que converge em x, né? Ou seja, toda sequência xn tem que existir uma subsequência xnk. O xnk pertence a x, né? Porque o xn é de x, né? Tal que, né, o limite de xn é igual a e esse a está em x. Então a ideia é de provar que o x é fechado e limitado, né? Se eu provar que x é fechado e limitado, acabou, né? Eu vou estar provando que ele é compacto. Essa é a ideia, tá? Então vamos fazer isso, né? Então, vamos afirmar primeiro aqui, né? X é limitado. X é limitado. A primeira aqui, né? Pois, caso contrário,
Caso contrário, vamos tentar chegar num absurdo aqui, né? Teríamos. Então, pessoal, então, o que seria dizer que o x não é limitado, né? É dizer que existe existe, né, um n, para algum n, né? Tal que módulo de xn é maior do que n, né? Isso quer dizer que ele não seria limitado, né? É isso mesmo, né? Então, né, então, se caso contrário, temos isso aqui, né? Para cada n, né? Para todo n pertencente aos naturais, estava pensando aí, eu demorei um pouquinho aqui. Para todo n que está nos naturais, para cada n natural, né? Poderíamos encontrar. Estou dizendo que ela não é limitada, né? Podemos encontrar um xn que pertence a n, né? Xn que pertence a n, onde módulo de xn é maior do que n. Aí você configura que ele não seria limitado, né, desse jeito, né? Porque para ele ser limitado, todos os termos têm que ser menor do que um número, né? Do que um número natural, né? Nós podemos pegar, por exemplo, se fosse... O que quer dizer que ele não é limitado, né? Quer dizer que existe um epsilon positivo, tal que módulo de xn é maior do que esse epsilon, né? Esse epsilon se é um número real, então vai ter que existir um número n que é maior do que esse número real, tá? Beleza? E como existe um para esse elemento ali, né? A partir de um certo n ali, eu vou estar dizendo que tem que ter um número maior do que o módulo desse elemento que está em x lá, né? Ele tem que ser maior do que um certo... Ele é maior, a partir de um certo elemento é maior do que um número, né? Mas, obviamente, eu sei que se eu pegar um elemento de x, eu sempre consigo um que seja maior do que ele, né? Beleza? Isso que eu estou querendo dizer, né? Então, se esse elemento é maior do que esse epsilon, eu posso pegar um n, precisamente, tá? Ou seja, eu posso pegar para todo n ali, né? Eu posso pegar um termo, né? Que eu vou ter o x1, módulo de x1 ser maior do que 1, por aí vai, né? Quando é infinito. Módulo de x2 maior do que 2. Certo? A partir desse certo epsilon lá, tá, gente? Que eu tô querendo dizer, beleza? Não são todos os pontos de x, né? Mas alguns pontos, alguns não, né? Uma infinidade de pontos de x isso vai acontecer, né? Uma infinidade de pontos de x isso aqui vai acontecer, beleza? Não estou dizendo que são todos os pontos de x, né? Bom, então esses pontos que estão aí, né? Eles configuram uma sequência, né? Então, ó, esses pontos aqui, né? Esses pontos formam uma sequência ou uma subsequência, uma sequência no caso, uma sequência de quem? De x, né? Beleza? Note que essa sequência ali, né? Ela não é limitada, né? Ela não possui subsequência limitada. Então, essa sequência aqui, né? Não possui subsequência. Esses pontos formam uma sequência de x, não possuindo subsequência limitada. Porque a própria sequência ela não seria limitada, né? Observe que ela não é limitada, né? Então, se ela não é limitada, né, gente? Então, ela não pode ter subsequência convergente, né? Então, né, xn com n pertencente aos naturais
não possui subsequência convergente. Isso aqui é um absurdo, por quê? Né? Porque eu estou supondo, né, que toda sequência tem que ter uma subsequência convergente, tá? Isso aqui seria um absurdo, ou seja, tem que acontecer que x é limitado, né? Beleza? Não precisa nem colocar esse absurdo aqui. Então, eu estou dizendo assim, se x fosse limitado, né, eu chegaria que existiria uma sequência, né? Existiria essa sequência dada dessa forma ali, que possui uma subsequência que não é convergente. Então, vai contradizer a nossa hipótese ali. Beleza? Agora, por que ela é fechada, né? A mesma ideia, né? Ó, vamos supor que... Vou ter que apagar isso aqui, tá, gente? Agora, por que x é fechado, né? De novo, x é fechado, caso contrário, vamos ver aqui, né? X é fechado. Vou escrever aqui, né? Contradizendo a hipótese, né? Contradizendo a hipótese. Beleza? Só para vocês lembrarem, né? X é fechado. Pois, caso contrário, a mesma ideia. Vamos fazer por absurdo, né? Pois, caso contrário, olha o que nós teríamos, né? Vou apagar isso aqui. Então, guardou isso aqui, né? Essa aqui é a nossa suposição. X contida em R está ok para toda sequência. Existe uma subsequência, né, que converge em X, tá? Ó, a subsequência que converge em X. Então guarda isso aqui, né? Eu vou precisar apagar isso aqui. Então ele é limitado por quê? Né? Porque se X não fosse limitado, né, nós podemos construir sempre uma sequência que tem uma subsequência não convergente. O teorema de Bose-Einstein traz, né? Agora, x é fechado, pois, caso contrário, né, se x não fosse fechado, isso quer dizer que teria que existir uma sequência que não convergeria em x, né? Pois, caso contrário, né, existiria um A, existe um A que não está em x, beleza? Com A sendo o limite de uma sequência, né? E essa sequência aqui, né, convergindo em x, né? A sendo esse limite da sequência. Esses xn's aqui, todos eles pertencentes a x. Então, o que está acontecendo, né? Quer dizer que